Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição. A lição de hoje, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Quero desejar um maravilhoso Dia das Mães para todas as mães. Então, a nossa lição é de número 6. O título da lição, chamado ao arrependimento. É necessário que nós venhamos a nos arrepender para que Jesus, o nosso Deus, nos aceite. Então vamos lá. Para o nosso texto áureo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O nosso Deus, Ele espera que nós sejamos humildes, estejamos com o nosso coração contrito, quebrantado. Isto vale muito mais do que os sacrifícios que as pessoas fazem com vista a ganhar algo da parte de Deus. O que o Senhor quer de nós é um coração contrito, um coração arrependido que o adore. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, independente do que você seja, todos precisamos nos arrepender. A mensagem principal de João Batista era: arrependei-vos, pois está chegando o reino de Deus. A mensagem principal de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Os objetivos para a nossa lição serão apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento, mostrar os pedidos do salmista Davi a Deus. Nós estaremos cumprindo estes objetivos nesta oportunidade, nesta lição, e será maravilhoso nós aprendermos juntamente com o Senhor neste dia. Leitura do Salmo 51. Te convido a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 51. Se você não pegou ainda a sua revista, pegue sua revista, abra na lição 6 e acompanhe o estudo de hoje. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti
se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o nosso momento de oração. Hoje, Dia das Mães, oremos para que Deus dê vida, força e vigor a todas as mães. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome. Queremos agradecer, Pai, por este dia todo especial, o Dia das Mães. Que o Senhor as contemple, Pai, com vida, saúde, Pai, prosperidade, sabedoria, Pai, para bem cuidar e educar os seus filhos, Pai. Guarda cada mãe deste Brasil e deste mundo, Senhor, na tua vontade, na tua palavra e no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando para desejar um excelente Dia das Mães novamente a todas as mães, especialmente para minha mãe, Elisnete Maria da Silva Mota. Que Deus a abençoe. Esboço da lição, uma introdução, depois um contexto histórico do Salmo 51, vamos entender o que está por trás do Salmo 51, o caminho do arrependimento, os pedidos do salmista Davi a Deus e, por fim, uma conclusão. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo para se achegar a Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Li o versículo 24 também, para mostrar que há esperança para nós. Todos, independente de religião, independente de posição financeira, todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Porém, há redenção em Cristo Jesus para a minha e para a tua vida. Ele, Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é através dele que nós temos a alegria da nossa salvação. Então, o primeiro passo para nos achegarmos a Deus é reconhecermos o nosso pecado. Vamos prosseguir. Contexto histórico do Salmo 51. Para entendermos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. E vamos estudar este texto. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Nós vamos estudar este livro, este capítulo, para entender em quais circunstâncias o rei Davi escreve o Salmo 51. Vamos lá. O versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem,
Enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu não entro no mérito de julgar Davi por Davi ter ficado em Jerusalém. Nós sabemos que Davi era um guerreiro e venceu muitas batalhas. Então, nesse dia, ele não foi junto do seu exército, como de costume, resolveu ficar na sua casa. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então aconteceu um imprevisto. Davi estava passeando no terraço, não era da intenção dele ver aquela mulher tomando banho, mas acabou que ele viu e percebeu que a mulher era bonita. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Aí já começa a ter um problema. Eu, como militar, nós aprendemos algo sobre um armamento. E eu quero fazer uma analogia com o pecado. O armamento, a gente aprende que ele não atira sozinho. Para um armamento atirar, primeiro eu preciso alimentar a arma com um carregador, com munição. Depois eu preciso carregar a arma. Depois da arma carregada, eu preciso destravar a arma. E depois de destravar, eu preciso acionar o gatilho. Então, a arma ela não dispara sozinha. São a série de medidas que eu tenho que fazer até essa arma disparar. Da mesma forma é o pecado. Davi, ele não foi para batalha. E era um direito dele como rei, apesar de que normalmente ele sempre estava na batalha, mas ele quis ficar no seu palácio. Davi foi passear, viu a mulher tomando banho. Até aí foi algo que aconteceu, uma coisa que pode acontecer. Então vamos prosseguir na leitura. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Aí que está o problema. Davi ele poderia parar. Ao chegar, viu aquela mulher, mandou chamar, viu a mulher casada, ele não pode, ele poderia dar um passo atrás, como a questão da arma. Alimentou a arma, carregou, destravou, falou, não vou atirar. Tem como reverter a situação. Davi tinha como reverter a situação até a mulher entrar no seu quarto. Mas a partir do momento que ele se une com ela, aí o pecado foi consumado. Não tinha mais como Davi voltar atrás. Já tinha consumado o pecado. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse, pejada estou. A mulher engravidou e mandou avisar a Davi, estou grávida. Então Davi ele acabou criando um grande problema. E esse que é a situação, o pecado, ele traz grandes problemas para a vida do crente.
E aqui vale a ressaltar também que Batseba também era crente. E ela poderia se impor. Ela poderia chegar para Davi e falar: ó rei, o meu esposo está na guerra. Eu não vou me deitar com o Senhor. E gostaria de falar ainda mais. O Senhor, como rei, deveria se envergonhar de propor que uma mulher casada se deite com o Senhor. E ela poderia se impor, mas ela não se ela acabou se conformando com aquela situação. E depois ainda mandou dizer por recado que estava grávida. Estou esperando um filho do rei. Vai lá dizer para Davi. Vindo, pois, Urias a ele, no versículo 6, então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então Davi mandou chamar Urias, porque no coração dele ele estava planejando o mal, estava planejando a maldade. Davi ele estava sendo guiado por Satanás, ele estava totalmente fora dos planos e da direção de Deus. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Então Davi, ele procurou se entreter com Urias. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Então era muito estranho. Como é que Davi chama somente Urias para voltar até o palácio dele? Como é que somente Urias chega e é tratado tão bem por Davi, e Davi aconselha ele a descer e ir à sua casa para usufruir da sua mulher? Muito estranho essa situação, muito estranha. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Meus irmãos e irmãs, vocês acham que Urias não sabia o que tinha acontecido diante de algo que se tornou, de certa forma, público, porque Davi mandou chamar aquela mulher. E aquela mulher mandou dizer que estava grávida, Davi. Vocês acham que a sociedade ali não ficou sabendo deste caso mal resolvido, dessa situação vergonhosa? Eu acredito que Urias, ele não desceu à sua casa porque estava com vergonha do que tinha acontecido. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Então Davi ele estava insistindo: Urias, desce à tua casa, relaxa, aproveita a tua esposa. Mas Urias, ele permaneceu firme em ficar no palácio real e não voltar para a sua casa. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. A gente observa que Urias agiu agora como rei. Essa posição de Urias deveria ser a posição de Davi.
Davi que tinha que agir dessa forma, em se colocar realmente no lugar do povo que estava guerreando e não ficar na sua casa tranquilo, enquanto soldados seus estavam morrendo na guerra. Então Davi estava numa postura que não estava agradando o Senhor nosso Deus. Então, disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Urias não desceu para ver a sua esposa, sendo que era próximo dali do palácio, porque Davi conseguiu enxergar Batseba tomando banho lá do palácio, então significa dizer que era próximo do palácio, a casa de Urias. Possivelmente dava para ir a pé, tranquilo. E Urias deveria ser algum oficial de Davi, porque morava perto do palácio. Ele não morava nos subúrbios, nos locais mais longe, mas perto do palácio. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então Davi, ele até embebedou Urias com a intenção de Urias descer à sua casa, porque na verdade Davi estava tramando para dizer que o filho que era de Davi era de Urias. Ele queria colocar esse filho, né, que ele cometeu o pecado com Batseba, como filho de Urias, mas os seus planos se frustraram. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Eu quero crer, meus irmãos e irmãs, que essa carta ela não diz respeito nada a Urias, porque seria muito vergonhoso da parte do rei mandar uma carta pela mão do seu oficial para a sua reprovação. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. O pior realmente aconteceu. Davi, ele realmente se deixou ser usado por Satanás. E foi as últimas consequências, entregando a sentença de morte pela mão do próprio subordinado. Que triste realidade, até onde que essa paixão súbita que Davi sentiu por Batseba o levou, até onde vai levar Davi essa paixão súbita? Será que vale a pena pagar um preço por estes minutos de prazer que Davi teve com Batseba? Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Infelizmente, Urias morreu, e essa história não teve um final feliz para Urias. Davi estava completamente apaixonado por Batseba e já tinha proposto no seu coração de fazer com que ela fosse a sua esposa, seja por bem, seja por mal. Agora, o que estava
em questão não era a vontade de Deus, mas a vontade de Davi. E a vontade de Davi era ter Batseba como sua mulher. E Urias chegou à pior consequência, que foi a morte, para que o desejo diabólico, momentâneo, carnal de Davi fosse cumprido. Vamos para o versículo 27. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, Davi, ele fez um filho e Batseba, ela concebeu um filho, Davi pegou ela como esposa. Nesse ínterim dos versículos, houve luto pela morte de Urias. Quando passou tudo, o luto, Davi pegou Batseba como esposa e Batseba gerou à luz a um filho. Vamos agora partir para o segundo tópico, o caminho do arrependimento. Abra sua Bíblia no capítulo seguinte, né? Capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Natã, um profeta do Senhor, foi enviado até Davi para fazê-lo cair em si, cair em arrependimento. Porque quando a mensagem do Senhor é pregada, ela atinge o nosso coração. E há aí a oportunidade de nós reconhecermos que temos pecado e, humildemente, clamar pela misericórdia do Senhor. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Então, Natã está propondo essa parábola a Davi, desse homem rico e esse homem pobre, que esse homem rico tinha muitas ovelhas e o homem pobre só tinha uma ovelha e amava aquela ovelha porque era a única que ele tinha, ele valorizava aquilo que ele tinha. Já o homem rico não, ele tinha muitas, mas nada do que ele tinha ele valorizava. Daí há uma frase minha que diz o seguinte: quando você se concentra naquilo que você não tem, você esquece daquilo que você tem. Por isso nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus nos deu. Jesus, no Monte das Oliveiras, provou os seus discípulos nesse sentido, porque ele disse: arruma uma forma de alimentar essa multidão. E os discípulos: Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar pão para toda essa multidão. Mas Jesus estava apenas testando, porque Jesus queria que eles observassem aquilo que eles tinham, e eles tinham alguns pães e alguns peixinhos. Jesus dando graça por aquilo que eles tinham, nosso Deus multiplicou, alimentando multidões. O milagre na nossa vida vai acontecer com aquilo que Deus nos deu e não aquilo que nós não temos. E o pecado, a porta do pecado é quando nós nos concentramos em ter aquilo que nós não temos. Davi, ele tinha várias mulheres, ele tinha várias concubinas, porque naquela época era permitido ao homem ter várias mulheres. Jesus é que mudou essa situação. Jesus é que corrigiu isso, porque Jesus disse que Deus fez um homem e uma mulher. Ele não fez um homem
e 2 mulheres, ou um homem, ou 2 homens e uma mulher. Um homem e uma mulher. Ele não fez 2 homens também, um homem e uma mulher. Então, os 2 serão uma só carne. Amém? Então, prossigamos. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Que maldade! Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então Davi agora já estava olhando com olhos de julgamento essa situação que aconteceu nessa parábola que Natã estava lhe propondo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Isso é Davi falando. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deus abençoou Davi, livrou ele das mãos de Saul, deu a ele o exército, deu a ele o reinado todo, e agora Davi estava se deixando usar pelo inimigo para lutar contra o próprio Deus, porque Davi estava pecando, Davi estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, Davi estava adulterando, Davi estava matando. Mas agora o profeta chega a Davi e fala: Davi, este homem és tu, Davi. Tu está em pecado, Davi. Então, a partir de agora, no versículo 8, nós vamos prosseguir. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos. A Urias, o heteu, fizeste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. A espada jamais sai da casa de Davi, por isso que Israel até hoje vive em guerra, por causa do pecado de Davi. Grandes consequências ele trouxe para a sua vida e para a vida do seu povo. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Olha a humilhação que Davi já estava condenado a sofrer. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemaram, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Davi, ele foi perdoado por Deus, porém as consequências do seu pecado, estes ele iria ter que sofrer. Davi iria sofrer as consequências do pecado. Então não significa que o fato de Davi ter sido perdoado,
que iria ficar isento de sofrer as consequências. Muito pelo contrário, o próprio filho do pecado, dele com Batseba, iria morrer. E ele já iria sofrer a dor de ter um filho morto. Além de todos os pecados que ia acontecer, o filho de Davi tenta matar ele, o filho de Davi tem relações com as suas próprias madrastas, etc, etc. Tantos situação que Davi passou por causa do pecado. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E o texto vai dizer que essa criança, ela morreu. Ela morreu por causa do pecado que Davi cometeu, desobedecendo e desagradando e em muito os olhos do Senhor. Então prossigamos agora para o tópico 3, os pedidos do salmista. O pedido 1, observe que agora Davi já tinha sido perdoado. É um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de dificuldade que Davi estava enfrentando e que enfrentamos, porém, agora é hora de dar a volta por cima. Davi tinha sido perdoado, agora é hora de clamar a misericórdia de Deus, de clamar a Deus por sabedoria. Para isso, eu te convido a abrir Jó 28, 28. Jó 28, 28, que diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que nos impede de pecar é o temor ao Senhor. Quando nós chega no momento, tem até uma história engraçada, né, de um pastor que ele falou assim: eu estou cansado da igreja, estou cansado de Deus, eu vou pecar, vou para a boate, vou pecar. Aí ele saiu, foi à boate, quando chegou lá ficou olhando para uma moça e buscando coragem, a moça foi se achegando até ele. Aí quando a moça se achegou, a moça começou a chorar. Pastor, o senhor veio aqui, pastor. Me perdoa, me perdoa. Aí o pastor abraçou a irmã e falou: minha irmã, eu te perdoo. Eu vim aqui mesmo, vim aqui para te resgatar, para te salvar, porque Jesus te ama e eu também. Eu vim aqui para orar por ti, para dizer que Jesus não desistiu de você e a igreja não desistiu de você. Então, o temor do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não deixa que o crente ele caia em pecado. Por isso que nós devemos orar: Senhor, dá-nos sabedoria, para que a gente não venha a perecer e cair em tentação. Porque quem nos livra da tentação e do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Segundo pedido, purifica-me com hisopo. Abra a tua Bíblia, vamos lá, Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14, versículo 51 em diante. Então tomará pau de cedro e hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim.
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das empolas, para ensinar que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Davi estava tratando o pecado que ele cometeu como uma lepra, como uma praga. A casa dele estava arruinada e ele precisava solucionar essa questão. E para solucionar isso, era só lava-me com o teu sangue carmesim, Senhor Jesus Cristo. Lava-me com o teu sangue. Aleluia. Tópico 3. A alegria da tua salvação. O autor, ele diz assim: o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria da salvação. Seja santo antes de ser feliz. Esse um pregador. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos chegando, irmãos e irmãs, estamos chegando para o final da nossa missão, né? E o autor deixou essa mensagem para a gente. Vamos buscar a santidade. Se porventura caímos em pecado, temos Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Temos sempre reconhecer, pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, pensamentos e obras, e clamar por sabedoria para que tenhamos uma vida abençoada e abençoadora. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido. Compartilhe este vídeo para que mais almas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém.